Não importa a crise, não importa a batalha, a condição que você está vivendo. Existe algo que é maior do que qualquer condicionamento. Existe algo que é maior do que qualquer crise. Eu não estou com condições financeiras para isso. Uma crise financeira. Eu não estou com condições emocionais para isso. Quantas pessoas já disseram isso? Você não já disse alguma vez? Estou numa crise emocional, um transtorno de ansiedade, uma depressão. Eu estou numa crise financeira, falta tudo. E eu quero dizer para você, mas isso funciona também, uma crise no casamento, uma crise na tua família, uma crise no teu empresa ou na empresa que você trabalha. E aí você vai em todas as áreas, até espiritual, na tua caminhada. Sim, crise espiritual também. E eu preciso te dizer que tem algo que é maior do que essa crise. Eu sei que você vai dizer assim, é Deus é maior. Sim, Deus é maior, mas eu estou falando algo seu. Mas Deus é meu também. Sim, mas entenda, algo que Deus te deu, que é humano e que é maior do que a tua crise, seja ela qual for, que se chama decisão. Por isso que nós, como combatentes, sempre dizemos, decisão mata condição. Por que decisão mata condição? Porque quando nós tomamos uma decisão acertada, não importa a condição, a gente tem a vitória, a gente tem o êxito. Por isso, a primeira decisão que você precisa ter hoje, eu não sei qual a crise, em qual a área que você está vivendo essa crise, a primeira decisão é, eu vou superar esta crise. Isso é uma decisão. Isso não é uma motivação. Não, isso aqui é uma decisão. Não é, se tudo der certo, eu vou superar. Se as coisas forem boas, se tudo me for favorável, não. Você vai decidir diante de Deus, dizendo, eu vou superar esta crise. Eu não sei qual é, mas diga, a minha crise hoje é uma crise de ansiedade. Diga, eu vou superar esta crise de ansiedade. A minha crise hoje é financeira. Diga, eu vou superar esta crise financeira. Mas eu estou dizendo diga, porque é uma atitude concreta e imediata. Mas é muito mais do que dizer, é decidir. Então eu vou até dizer assim, decida, eu vou superar essa crise. Decida, eu vou superar essa crise no casamento, eu vou superar essa crise financeira, eu vou superar essa crise de ansiedade, eu vou superar essa crise de depressão, eu vou superar essa crise na minha família, eu vou superar essa crise na minha saúde, eu vou superar essa crise. Disse isso já? Isso é uma decisão muito forte. Nós vamos aprender como José deu a grande virada da crise até o triunfo. 7 lições que nos ficam, já que nós falamos todos esses dias sobre isso, de como sair da crise. Quem está enfrentando adversidades nesse momento, quem enfrenta crise nesse momento, todos enfrentam adversidades. Se não é numa área, é em outra. E tem gente que está enfrentando em todas. Exatamente, quando eu entro numa grande crise, eu enfrento crise em todas as áreas. Eu não consigo rezar bem, crise espiritual. Eu não consigo, na minha família está uma desordem, ninguém se entende, crise familiar. Na minha vida profissional, lá na empresa, está uma perseguição, não sei o que, crise profissional. E aí as minhas finanças estão uma desordem, crise financeira. E por isso eu estou numa ansiedade tão grande, numa tristeza, numa depressão, crise emocional. Eu não consigo nem conversar direito, eu já explodo com as pessoas, nem com meus amigos, crise afetiva. Sim, e eu estou ficando até doente, cheio de dores, dor de cabeça, dor disso. Crise na tua vida, na tua saúde física. Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e a gente vai entrando nesse monte de crise na nossa vida. Essa é uma parte integrante da experiência da vida. Quem você é do outro lado das provações dependerá da maneira de como você as enfrentará. Como é que eu vou ser depois da provação? Depende de como você vai enfrentar. Na palavra de Deus, José, filho de Jacó, é um exemplo fortíssimo disso. Foi desprezado pelos seus irmãos, vendido por eles como escravo, depois injustamente lançado na prisão por causa de uma calúnia.
por alguém que originalmente confiava nele. José poderia ter ficado com muita raiva, ressentido, buscado vingança. Em vez disso, ele desenvolveu traços de caráter assim que lhe permitiram sair de suas provações. E ele saiu muito melhor. Ele saiu curado, inclusive. Ele saiu curado, inclusive, emocionalmente, de tudo que ele passou. Tudo que ele passou. Então, eu digo para você hoje, a primeira coisa que você precisa é aceitação. Pega a palavra. Anote aí. Aceitação. Muitas vezes a primeira resposta à adversidade que a gente tem é a não aceitação. Como é que a gente diz? Por que eu? Não é assim? Por que eu? Ô Senhor, mas tudo comigo? Aprender a aceitar a circunstância em que você está, que você se encontra, vai ajudar você a enfrentar melhor a provação. Não adianta fugir dela, tem gente que faz de conta que não existe. É por isso que muita gente na sua vida financeira fica numa situação tão ruim. Ninguém começa totalmente endividado, a gente começa com um descontrole financeiro. Só que você faz de conta, você não aceita, aí você faz de conta que não teve nada. Tudo bem. Aí você vai o quê? Criando uma bola de neve. O que é a bola de neve? Ela começa pequenininha e ela vai crescendo. Exatamente isso, porque você não aceita. É desse jeito no casamento. Não, isso não foi nada. Eu não aceito. Nós não tivemos problema. Então não resolvo o problema quando eu namoro. Você vai aceitando certas situações e essas situações vão piorando com o passar do tempo. Entendeu? Porque você, como é que você coloca? Presta atenção. Aprender a aceitar a circunstância em que você se encontra vai ajudar você a enfrentar. E quando eu falo aceitar, não é aceitar isso para si. Aceitar é saber que existe para poder enfrentar. Admitir que tem uma crise, que tem um problema. Isso é interessante porque José simplesmente, ele entende, ele aceita que ele é escravo, porque ele foi vendido como escravo. E o que ele faz? Ele serve, ele trabalha para Potifar. Quando é lançado na prisão, ele novamente se põe a trabalhar arduamente. Ou seja, você deve superar esse obstáculo, vendo a situação, não se questionando, por que eu? Porque eu vou vencer. Só então você poderá seguir em frente e se afastar dessa circunstância difícil. Quando eu não lamento pelo que me aconteceu, mas quando eu enfrento aquilo que me aconteceu, eu vou para a segunda fase, que é o trabalho árduo. José não procurou destruir aqueles que o escravizaram. José não procurou trair Potifar, pelo contrário. Inclusive foi mandado para a prisão porque ele foi fiel a Potifar, porque a mulher de Potifar queria ele. E ele poderia muito bem ter dormido com ela, satisfazer os seus desejos, os dela, e ficava tudo bem. Mas José disse, eu não vou trair. Entendeu? José não procurou trair aqueles nem que escravizaram, ele realmente, inclusive, ajudou a prosperar. Isso aconteceu na casa de Potifar, ele ajudou Potifar. Potifar nunca prosperou tanto quanto quando José foi administrador. Assim como também na prisão, ele, por sua vez, reconhecendo os talentos e as bênçãos. Se você não trabalhar arduamente, através de sua adversidade, outros, talvez, nunca possam ver as suas verdadeiras competências e capacidades. Ei, escute bem, trabalho árduo. Geraldinho, o que eu faço quando eu estou em crise? Trabalhe mais. Normalmente o que a gente faz? Trabalha menos. Não é? A gente foge daquilo que tem que ser feito. Ei, amada, escolhida de Deus, a gente foge. Primeira coisa que eu coloquei para vocês é, como é que eu supero essa crise, Geraldinho? Primeiro, aceitação. Não ficar, porque eu? Não. Ou seja, aceite que você está enfrentando a crise e decida trabalhar para isso. Vem o quê? Trabalho árduo. Trabalhe mais. Está mais difícil? Trabalhe mais, não fuja. Trabalhe mais. Se muitas pessoas, quando eu falo da crise financeira, como eu dizia, começou a crise financeira, se ao invés da pessoa gastar mais, ela trabalhasse mais, aquela crise financeira grande não existiria. Mas as pessoas vão fazendo o quê? Fazendo de conta que não existe, não aceitam que estão em desordem, ou que precisa de uma mudança no casamento, não sei o quê. Por que aquela crise bem grande no casamento veio? Porque você não aceitou lá atrás. Não tem nada. Tá tudo bem. Tá não. Não tá tudo bem, não. Esse é o problema. As pessoas não aceitam isso. Tá tudo bem.
E você vai aceitando as pessoas errarem 1000 vezes e tá tudo bem. Ei, não, tá não. Olha, saiba, uma coisa que eu faço, mesmo que as pessoas não gostem, nem da comunidade, nem de casa, é o quê? É a correção. Se eu errei também, me corrija. Agora, eu preciso corrigir porque você errou. Porque senão você vai entender que tá tudo bem. Senão a outra pessoa... E é bom, pode ser doloroso na hora da correção, mas é muito bom para a pessoa depois, porque ele sabe que tá errado. Senão ele não sabe nunca. Às vezes até o marido quer mudar, mas ele não sabe que está errando. Ele não sabe que está te ferindo. Ele não sabe que aquilo está me magoando. Porque tem gente que é assim, junta, explode. Eu não aguento mais, mas não aguento mais o quê? É a primeira vez que está reclamando. Pense nisso. Quando você diz, eu não aguento mais, isso é a primeira vez que você reclama. Aí você já disse que não aguenta mais. Terceira coisa, paciência. José sabia que o Senhor o abençoaria por causa dos seus sonhos. Assim ele suportou com paciência, sabendo que as bênçãos viriam. Em paralelo com a paciência, ele também buscava o quê? Soluções. Depois de interpretar os sonhos do padeiro, do copeiro, ele pediu ao mordomo, lembra? Ele disse, ei, lembre-se de mim quando você estiver com o faraó. Eu estou aqui injustamente. Depois disso, ele continuou a trabalhar duro na prisão. Paciente, né? Porque o mordomo esqueceu dele. Só lembrou 2 anos depois e ele continuou trabalhando, confiando no tempo do Senhor, porque o tempo de Deus é perfeito, lembrando as bênçãos prometidas pelo Senhor, vai ajudar você a suportar pacientemente a tribulação e a crise desse momento. Porque toda crise passa. Ei, essa crise vai passar? Preciso te dizer isso. Ei, combatente, esta crise vai passar em nome de Jesus. Escreva, esta crise vai passar. Mas quem não tem paciência, ei, não colhe a vitória sobre a crise. Piora. Quem não suporta a crise no seu casamento, vive um divórcio, uma separação, uma destruição e sai daí batendo cabeça aqui e acolá, como eu conheço pessoas que não suportaram o processo, já está no 7º relacionamento. Ou seja, se fosse mudando de casa em casa, você era quase um cigano, né? Está na 7ª casa. Só que na 7ª casa, né, amado? Com uma 7ª pessoa na sua vida. Quantas pessoas estão assim? Tenho certeza que só eu conheço, não. Você conhece também outras pessoas que estão desse jeito. Sabe por quê? Porque você não teve a paciência de resolver a crise. E está aí. O problema não é só estar no 7º. É quando você chega para conversar com a pessoa e a pessoa diz, eu estou em crise. Porque não resolveu a primeira. E sai mudando de pessoas. Entendeu ou não? Sai mudando de pessoas, só que se você não resolver aquela crise, lembre as bênçãos prometidas por Deus. Quem não esquece das promessas de Deus, espera pacientemente. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Só não se cumpre se você se desviar do centro da vontade de Deus, do teu caminho, do teu propósito. Se desviar, aí você vai passar o resto da vida batendo cabeça aqui e acolá. Quantas pessoas que eu olho, que eu conheço, que eu vi e sei das promessas de Deus para essas pessoas, que se perderam no meio do caminho e hoje, até hoje, passados os anos, vivem batendo cabeça aqui e acolá. E eu olho e disse quantas promessas Deus tinha para esta pessoa. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, ele foge. Ele é fiel à sua moral, aos seus princípios, ao seu Senhor, aos 2 senhores, né? Ao Senhor Deus e ao Senhor Potifar, que confiou tudo a ele. Meus irmãos, minhas irmãs, ele deve ser fiel, ele entende que deve ser fiel. Se ele tivesse aceitado seus avanços, poderia ter se afastado da prisão. Mas ele sabia que isso o impediria de receber as promessas maiores. Sim, se ele tivesse aceitado a mulher de Potifar, ele não iria para a prisão, mas nunca sairia da escravidão. Se ele tivesse aceitado a mulher de Potifar, de fato ele não teria ido para a prisão, mas nunca sairia da escravidão. Meus irmãos, seja fiel a quem você é mesmo na adversidade. Esse é o verdadeiro teste de integridade. Quinta coisa, humildade. Quando José é chamado para interpretar o sonho do faraó, ele poderia ter levado todo o crédito pelo seu dom, não era? Eu sou bom mesmo, eu sou o cara, eu sou o melhor do mundo. Em vez disso, ele imediatamente dá crédito ao Senhor. Ele diz, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao faraó. Gênesis 41, versículo 16.
É Deus quem falará ao faraó. José tinha aprendido através de todas as suas adversidades que era o Senhor quem o estava abençoando, ajudando em cada tribulação. Ele não tomou o crédito para si depois de passar por uma provação. É preciso reconhecer a mão que o ajudou a atravessar as adversidades. E sem dúvida, essa grande mão é a mão do Senhor. Nunca se esqueça. Quantas pessoas que eu conheço que entraram nesse mover em desespero, ou por uma depressão profunda, ou por um problema na família, ou por uma enfermidade, ou por uma dificuldade financeira, em qualquer área da sua vida. Quantos aqui entraram por alguma área? Depois que foram abençoados, que prosperaram, que estão felizes, agora não tem mais tempo de rezar. Que coisa! Quer dizer que você só tem tempo se você estiver sofrendo muito. Você já pensou que coisa absurda? Que orgulho nosso! Ô, Geraldinho, meu irmão, eu encontro gente assim, você me ajudou tanto nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu digo, e o que houve que eu te ajudei no passado? Porque eu continuo todos os dias. Mas é porque depois eu estava naquela crise, eu prosperei tanto. E agora eu não tenho mais tempo. Eu disse, que pena. Quer dizer que você só vai voltar a buscar a Deus se estiver na crise? Reflita sobre isso. Antes que a crise volte na tua vida. Eu não estou dizendo como uma ameaça disso. Estou dizendo para você que reflita. Olha a humildade de José. Ele reconheceu e foi fiel e permaneceu. Por isso que a vitória está reservada àqueles que perseveram. Àqueles que permanecem. Sexta coisa. Sexta atitude de José. Vocês estão lembrados da primeira? Primeira coisa, aceitação. Segundo, trabalho árduo. Terceiro, paciência. Quarto, integridade. Quinto, humildade. Sexto, abençoar os outros. José poderia ter tido uma reação vingativa para com aqueles que o enganaram. Ele podia, agora como governador, ter se vingado da mulher de Potifar. Não poderia? Ele poderia agora ter se vingado dos seus irmãos, não é? Ele podia, inclusive, entenda bem, ter escondido os seus dons, os seus talentos, suas habilidades para abençoar os próximos, apenas por raiva, por birra, por despeito. Em vez disso, ele usa os dons que ele tem para abençoar. Ele ajuda Potifar, ele ajuda o guarda da prisão a prosperarem. Hein? Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, ele interpreta os sonhos do faraó, depois usa as suas habilidades organizacionais para salvar o reino egípcio e fazê-lo para salvar a sua família. Ele realmente viveu como Cristo ensinou quando disse, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Ele fez. Fez. Ser capaz de abandonar a necessidade de vingança permite realmente que você aprenda com as suas provações. E por último, o perdão. Meu irmão, minha irmã, quando José revelou a sua identidade dos seus irmãos, ele disse-lhes, agora pois, Gênesis 45, versículo 5, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da sua vida, Deus me enviou adiante de vós. Palavra do Senhor. Ele sabia que sua adversidade tinha sido parte de um quadro muito maior. Portanto, perdoou livremente os seus irmãos. Sim, quando você perdoa, você se liberta de toda a amargura, de toda a raiva, de todo o mal que impede você de progredir. A adversidade nos ajuda a desenvolver e crescer como pessoa. Ao procurar desenvolver esses traços de caráter, de comportamento, de atitude de José, escute isso que eu estou te dizendo, vai mudar a sua vida. Nós podemos enfrentar as provações que surgem em nosso caminho, superá-las com a mesma força que José teve. Por isso eu quero te dizer, ei, aprenda com esses passos que nós demos. Supere esta crise. Geraldinho, a minha crise é nas 7 áreas. Supere nas 7 áreas, em todas as áreas da sua vida. Supere essa crise espiritual, supere essa crise familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, física. Supere. Ei, agora, lembra do que eu comecei dizendo? Decisão. Quem aqui está decidido, diga, eu decido superar esta crise.